Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E hoje eu quero fazer um vídeo para contar um pouco da minha trajetória na área de games, contar todo o processo, tudo que eu levei, dificuldades, facilidades, tudo que aconteceu, experiências, porque muito me perguntam isso sobre a minha experiência, sobre a minha trajetória. Então eu vou contar hoje para vocês tudo isso, cara, se prepara, senta que lá vem história, cara, que vou contar bastante coisa pra vocês, tá bom? E espero que sirva de inspiração aí pra vocês que estão começando também. Então, ó, já dá aquele joinha se você curte, compartilha, se inscreve caso seja inscrito, clica no sininho, tudo que tem que fazer. E aqui embaixo tem todas as redes sociais para você possa me acompanhar e saber das novidades, tá bom? Solta a vinheta então e vamos embora. Cara, contar sempre sobre a nossa trajetória sempre tem pontos bons, tem sempre aqueles pontos ruins também. A gente sempre às vezes fica lembrando, e daí fica pensando, e às vezes fica animado, às vezes desanima, porque nem tudo são flores, né, nesse mundo. Mas eu resolvi contar um pouco da minha trajetória, porque é algo recorrente, a galera pede muito. Então, como é que eu começo a minha trajetória, cara? Minha trajetória em jogos começa desde a minha infância. Porque assim, se hoje eu sou desenvolvedor, cara, claro que começou eu sendo um jogador também. Então, lá começou a minha trajetória principalmente no Atari. Apesar que eu aproveitei pouco o Atari, né? Porque o Atari era da minha irmã e minha irmã não deixava muito eu jogar, basicamente. E aí, basicamente, eu joguei pouco Atari, porque eu era muito pequenininho, então não tinha muita noção de controle e tal. Eu fui ter isso com mais maturidade depois. Mas eu consegui jogar alguns jogos como Pac-Man, River Raid, Sequest, aquele jogo lá da época, né? Meio escondido pra minha irmã não ver, né? Basicamente. Mas aí tinha o Atari, depois a gente teve o Nintendinho, né? O Nintendinho 8 bits, que eu comprei na antiga loja HM, que nem existe mais hoje essa loja de departamento, cara. Nem existe mais isso, que daí a gente comprou, daí, nossa, foi aquela coisa, o Nintendinho, cara. Meu Deus. E daí a gente começou a jogar o tal do Nintendinho, foi a minha primeira experiência. E aí depois a gente foi trocando, porque assim, a gente comprava com muito sacrifício o videogame e depois ia fazendo as trocas, basicamente. Então, o que acontecia? Vendia o Nintendinho pra ter outro, então a gente teve o Mega Drive. Aí vendeu o Mega Drive, comprou um Super Nintendo. Do Super Nintendo foi pro Nintendo 64. Aí depois a gente não teve mais console próprio. Na verdade, depois a gente começou eu comecei a ter acesso a videogame jogando em locadora ou jogando com outras pessoas que tinham, né? Então daí tem Playstations, o GameCube, essas plataformas. Depois tive um portátil, eu tive Game Boy, o Color e tive também o Nintendo DS também, né? Tive esses aí. Aí depois PC também tive. Durante toda essa trajetória aqui também teve os PC, também joguei muito jogo de PC. Tanto em primo, quanto em casa também. Então eu peguei esses clássicos point and click, vários jogos das antigas, Doom, Wolfenstein também. Joguei muito jogo nessa época aí, né? Que era dessa época, Warcraft, né? Quando começou o Warcraft, nossa, tudo isso aí eu peguei. Essa vibe dos PCs eu peguei bastante. Foi uma época que eu aproveitei bastante a jogar. Porque o computador eu fui ter acesso com uns 10 anos. E aí depois a internet eu fui ter acesso com uns 14, efetivamente com uns 14 anos eu tinha acesso à internet. Não, hoje em dia a internet, naquela época a internet era discada, né, gente? Então não tinha essa facilidade que tem hoje, né? A internet discada era aquela coisa devagar, né? Pra baixar uma música era um trabalho, ver uma imagem, né? E em prestação, né? Então eram outras épocas, né? Basicamente eu vivi um tempo do analógico e um tempo do digital, né? Vamos dizer assim, aproveitei essas duas épocas aí. E engraçado que desde a infância, cara, eu sempre gostei assim, ó, de brincar de dar aula. E eu já escrevia, com 12 anos já gostava de criar histórias, de contar histórias. E daí vocês vão entender por que eu tô falando disso mais adiante. Por que eu tô falando desse gosto que eu tinha de dar aula, de imaginar que eu tava dando aula. Cara, eu chegava a um ponto de fazer prova. Meus alunos imaginaram, eu rolava no dado a nota deles daí. Eu fazia uma rolagem, rola um de 20 aí, pra ver. Tipo isso, cara, eu rolava dado pra dar nota pros alunos, cara. Olha só o naipe do negócio. Daí se tinha nota baixa eu dava bronca ainda. Mas eu gostava muito de brincar da aula, isso é uma coisa que eu fazia muito. E também brincar com jogos que mexiam com criatividade, com imaginação, né? Gostava muito disso aí. E eu já escrevia, eu já gostava de contar história, de escrever, eu tinha essa coisa da escrita. Aí passando toda essa trajetória, tive bastante contato com videogame, né? Foi uma coisa que realmente fez parte da minha infância, porque eu era nerd, né, gente? Então eu não gostava muito de fazer exercício, não. Isso aí eu comecei a fazer depois de velho, né? Preocupação com a saúde, basicamente, né? Porque eu não tinha muito essa vontade de fazer exercício físico. Eu basicamente gostava de fazer coisa de nerd, né? Então, basicamente é isso que eu fazia. E aí, mas aí com a vida adulta eu fui fazer faculdade, eu fui pra Joinville fazer a Faculdade de Ciência da Computação na UDESC, né, a faculdade estadual pública aqui da região de Santa Catarina. E lá eu basicamente comecei a interagir com programação e tal, e eu fui vendo que não era muito a minha vibe, cara. Eu fazia programar alguma coisa, mas primeiro que eu vi assim que eu não era um grande talento na programação, sabe? Até hoje eu me considero uma pessoa mediana em programação, não considero o cara o top, o top, entendeu? Eu quebro o galho, eu consigo fazer muita coisa, mas não sou o super profissional.
E eu comecei a ver que tava me chateando um pouco, porque geralmente o curso de computação ele foca muito em sistemas de gestão, em RP, e não era o que eu queria, entendeu? Porque eu sempre tive esse lado mais voltado para artes, como eu já falei pra vocês, eu escrevia com 12 anos, eu sempre tinha essa coisa. E isso foi lá por 2005, 2006, 2006 foi mais marcante, né, vamos dizer assim. Aí surgiu um professor chamado Rogério, que daí ele trabalhava já com jogos, estava fazendo um TCC com um aluno orientando que era sobre jogos, daí eu disse, olha, jogos, cara, e aí, jogos, que legal, cara. E aí eu comecei a conhecer a área de game design também, nesse processo também, junto, começando a ver essas pesquisas e trabalhos. Eu disse, olha, game design, que legal, cara. O cara tem que ter conhecimento dessa parte, mas tem que ter programação, mas tem que ter também de arte, disso. E daí eu fiquei, nossa, que legal, cara. Não, é uma forma de unir esse conhecimento mais exato com uma parte mais artística. E aí foi onde eu comecei a me interessar pelo tema. Aí nisso daí a gente procura esse professor, foi eu e mais 2 amigos também que estavam interessados no tema. E esse professor levou a gente para evento numa faculdade próxima, né, em Blumenau, a gente participar, e daí a gente participou com um artigo para SB Games na época, que não foi aprovado, mas sabe, foi importante porque eu acho que foi o primeiro passo que a gente começou a dar tanto pela teoria quanto para a prática, né, fazendo um jogo, para poder participar desse processo de fazer um game, né. Isso foi em 2006, gente. 2006, cara, motor de jogo era um negócio meio... não tinha tanto como hoje tem, né? Hoje dá em árvore motor de jogo, né? Então é uma coisa que foi ao tempo, foi correndo, e a gente foi crescendo em cima disso, né? E daí nisso a gente meio que se empolgou, e nossa, vamos fazer jogo e tal. Só que a gente tinha uma visão meio que focava na época, né? Porque a gente achava que pra fazer jogo a gente tinha que ter uma empresa. E não, hoje em dia a gente tem um monte de indie aí que não tem empresa e tá fazendo jogo, né? Mas a gente achava que tinha, né? E daí a gente criou. Aí basicamente a gente aí começou a pensar em ter a empresa na disciplina de empreendedorismo, né? Tinha uma disciplina na faculdade de empreendedorismo. Aí tinha o professor Giancarlo, que era um professor assim, que foi bastante importante para incentivar a gente para essa área. Pra mim foi um dos professores que me marcou bastante ali na faculdade. E que ele falava pra gente de empreender e tal. E eu gostei muito daquilo. Eu disse, nossa, que interessante e tal, né? E aí nisso a gente começou a pensar na empresa ali. Tanto que eu passei na disciplina de empreendedorismo. E aí eu voltei pra fazer a disciplina de novo. Daí todo mundo falou, pô, o Fabiano reprovou na disciplina. Não, é porque a gente estava voltando pra fazer a disciplina de novo. Pra fazer o plano de negócios pra fazer nosso estúdio de games. Então a gente começou a ler a Cell Games, né? A planejar o que seria a Cell Games. Aí nisso a gente entrou num processo de incubadora tecnológica, as incubadoras de empresas que tinha na região, que foi a Softville, e aí com isso a gente incubou a nossa empresa num processo de pré-incubação. O que é uma pré-incubação? É quando você não tem um jogo, não tem portfólio, não tem um produto, mas tu quer constituir uma empresa, quer começar a construir, então tu pré-incuba, né? E foi o que a gente fez, daí a gente entrou com a Cell Games, e aí nisso a gente começou a trabalhar com jogos. E isso, cara, era com... eu tinha uns 22 anos, cara, quando eu comecei. Hoje eu vejo assim, nossa, cara, eu fui maluco, cara, eu era muito imaturo, não tinha consciência de que ia ter uma empresa. Foi muito na louca mesmo, gente, confesso pra vocês, foi muito na loucura assim mesmo, não tinha consciência direito, era numa época diferente também, sabe? Não tinha tantas facilidades como hoje tem, né? Que vocês têm hoje com conteúdo, com motores, com ferramentas, sabe? Era uma época bem difícil mesmo para se trabalhar. Aí basicamente de 2007 a 2009, gente, a gente tava meio que, eu botei aqui até no meu tópico aqui, patinando na empresa, né? Porque basicamente a gente não sabia, a gente nunca teve uma empresa, cara. Então assim, eu lembro que até a gente mandou a arte do nosso primeiro jogo, que foi o meu bot, pro designer gráfico botar no folder, cara. Ele chegou a melhorar a arte, porque tava tosco, cara, tava muito pixelada. E aí ele deu uma melhoradinha pra ficar mais bonito no folder, cara. Meio que triste, cara. Mas a gente não tinha noção, sabe, de gestão. E aí a gente começou a fazer um projeto inicialmente que foi o Salva a Natureza Curupira, que hoje é o livro-jogo, né, que é mais viável, mas na época não, cara, era um Legend of Zelda com Mega Man, cara, assim, um negócio meio grandioso. Viu? Eu já quis fazer meu GTA também, cara. Fala aí da galera. Eu já quis fazer meu GTA. Por isso que eu falo pra vocês, não pensem nisso, cara, que vocês vão ficar perdendo tempo e vão largar projeto, cara. Só que rapidamente a gente já percebeu que não ia ser viável, não ia dar certo. A gente fez o Memobot, que era um jogo menor e que a gente pôde levar para evento, mostrar em Expo Gestão, em eventos mais voltados ao empresariado, né? Não tinha tanto evento de jogos assim na época também, né? Como hoje tem, né? Hoje tem bastante iniciativa. Tinha na época o SB Games, era o que mais tinha aí, nacionalmente falando mesmo. E aí com isso depois surgiu outro processo de jogo, daí depois que a gente foi criando, que daí veio a ideia de corrida de espermatozoide, o Sperm Race, né? Daí a gente criou esse jogo, foi... Isso na época do J2ME, tá, gente? O Java pra mobile. Os jogos em Java, cara, aquela época ainda, tá? Que tu criava um arquivo jar lá e botava no celular do Java e daí rodava o jogo. Nessa época ainda, tá? Eu tô falando dessa época, gente, dos jogos em Java. Não se falava quase em nada ainda de outras coisas. De Android, aliás, nem sabia disso aí, tá? Nem tinha ideia disso que isso aí veio bem depois.
Então, basicamente, os smartphones ainda nem existiam, tá? Nessa época que eu tô falando aqui. Só que daí, com 2007, 2009, como eu falei pra vocês, a gente tava patinando, a gente não conseguia, não ia pra frente, daí não conseguia cliente, daí aquele processo, e aí dividindo com a faculdade isso também, né? Porque 2007, 2009 eu tava na faculdade ainda, então tinha que dividir com a faculdade, dividir com a empresa, e aí às vezes tinha que fazer uns bicos pra ganhar uma graninha, né? Porque basicamente nessa época ainda também dependia de pai e mãe, ainda, quer dizer, mãe, né? Eu dependia de mãe pra ajudar com uma verba, que era uma verbinha pequeníssima também, né? Porque minha mãe é professora aposentada de escola pública estadual, cara, não ganha muito bem assim, né? Então a gente fazia milagre, cara, também pra dar o jeito, né? E a mãe mandava o que eu podia na época, né? Eu tive essa oportunidade de ela poder me ajudar nesse tempo aí que eu tive. E eu aproveitei, né? Pra poder... Só que chegou uma hora que em 2010, 2009, principalmente ali 2010, a gente precisava constituir empresa pra fazer a coisa acontecer e entrar uma grana, né? E aí foi isso que a gente fechou o primeiro projeto de jogo. E aí a gente mudou, na verdade, porque a gente foi pro mercado corporativo, a gente saiu um pouco dessa linha do Java para celular, porque a gente teve uma reunião uma vez com uma publisher, cara, e mais ou menos eles disseram assim, olha, se vocês querem continuar nessa parada aqui, vocês vão ter que portar para 190 e poucos aparelhos de celular. Porque era isso, gente, não tinha sistema operacional padrão como hoje, Android e iOS, não, era portar para cada aparelhinho, ou para cada família de celular, né? Isso dava na época umas 36 famílias de celular, ou seja, eu tinha que ter um celular de cada família, ou seja, eu tinha que ter 36 celulares para poder validar esse negócio. Para quem tá começando, tu imagina, investir em 36 celulares, eu não tinha esse dinheiro, definitivamente. Então era muito complicado, daí a gente acabou abandonando e acabou partindo pro corporativo, porque daí a gente conseguia fazer jogo em flash e vender. Daí foi isso, a gente batalhou e conseguimos o primeiro cliente, que foi a universidade, que fez o jogo de biossegurança, né, o BioCauts. Daí o BioCauts foi a nossa porta de entrada aí para começar nessa área, basicamente. E aí o BioCauts foi um projeto bem interessante, sim, porque foi um aprendizado pra gente, né? A gente pegou um projeto interessante, maior, já tinha passado por outros jogos, né, como o Memobot e o Experiment Race. E aí a gente, como eu trabalhou o Memobot, foi legal, porque não foi só o jogo, a gente também fez embalagem. Ó, essa aqui é a embalagem dele, por exemplo, aqui ó, a capinha. A gente fez o manual do jogo, fez CDzinho dele, tá? Deixa eu botar aqui o CD, aqui, o CDzinho e tal, ó. Fez todo um trabalho pra ele, né? Na época pra entregar, isso na época do CD também, né? Hoje em dia ninguém tem CD. Mas basicamente foi nessa época que a gente fez o Memobot. A gente fez daí o BioCauts, né? Foi um projeto de jogo de tabuleiro bem extenso. Aí, no total, com toda a revisão, depois entrega, acompanhamento, foi quase um ano, cara, de projeto aí trabalhado e foi bem interessante. E aí nessa fase de 2010 a 2012, a gente viu uma ascensão, assim, de, nossa, começar a entrar dinheiro pra empresa, né? A gente ficou feliz, né? Porque a gente tava cansado de ouvir a pergunta do, e aí, a empresa vai dar dinheiro? E a empresa vai dar dinheiro? Quando é que vocês vão se pagar? Né? Basicamente, isso vai... Depois eu vou contar pra vocês que a gente nunca conseguiu se pagar, tirar dinheiro nenhum da nossa empresa. Mas basicamente depois eu conto essa história pra vocês. Mas 2010, 2012 basicamente foi o top da Cell Games. Assim. A gente viu que realmente começamos a ter clientes, começamos a entrar dinheiro pra empresa, tanto que a gente contratou funcionário, a gente começou a ter gente pra trabalhar, né? Pra isso, então quer dizer, a gente começou a ter essa ascensão. Então a gente fez vários produtos, como a gente vê, tem no meu portfólio aqui embaixo, você pode dar uma olhada. Só que daí depois ali pra 2012, cara, aí o que aconteceu basicamente? A gente começou a sentir que, pô, não estamos conseguindo pagar as contas e a gente não tava tirando pro Labore, tá? Aliás, a gente nunca tirou pro Labore da nossa empresa, tá? Pro Labore, pra quem não sabe, é o salário do empreendedor, né? Então a gente nunca tirou salário. E basicamente, claro, por não tirar salário dali o que aconteceu? A gente começou a ter que trabalhar fora da nossa empresa pra poder pagar as contas, né, cara? Porque não dava, né, a família ficar pagando as nossas contas a vida inteira, né? Tinha que dar um jeito de trabalhar. E aí, basicamente, a gente começou a fazer esse paralelo. Empresa e trabalhar em outro lugar. Fazer esse cruzamento aí de coisas. E aí eu acho que isso também prejudicou um pouco do andamento do foco da empresa. Porque daí a gente começou a desfocar um pouco. E basicamente começamos a ter dificuldade de fechar negócio. Começamos a emperrar. Aí a gente começou a ver também que o jogo corporativo era muito difícil para conseguir prospectar, para mostrar valor para o cliente que queria pagar muito barato pelas coisas. E basicamente a gente começou a ver que não estava rolando também. E aí nisso começou a ascensão dos smartphones. E a gente começou com alguns produtos em iOS, Android, a trabalhar em cima. Até que apareceu para nós uma publisher aí para tratar exatamente desse ponto. E a gente ficou muito feliz, que a gente publicou até o primeiro jogo com eles, foi rodando, até que um dia a gente começou a mandar um e-mail para eles, e eles não responderam, deram uma enrolada. Aí na segunda vez que eu mandei e-mail, não respondiam mais e-mail, e não respondiam mais e-mail, o que tá acontecendo? Até que o meu sócio teve a ideia de dizer, ô Fabiano, vamos consultar lá o CNPJ deles para ver se eles estão ativos. E cara, eles não estavam mais ativos, eles tinham fechado a empresa e basicamente sumido do mapa, cara, e deixaram a gente na mão.
Até isso, cara. A sorte é que ele tem um bom contrato, né? Que não lesou a gente em nada, né? Mas, cara, a gente basicamente levou um golpe, cara. É basicamente isso aí. Por isso que, cara, quando for fazer contrato, cara, tenha muita atenção, faça bem feito. Não entre na onda de eles quererem acelerar, vamos fechar o negócio. Porque, ó, olha aí a nossa experiência com isso, né? E aí a gente fez vários jogos, foi o Biocaos, foi o Nexus Nextel, que a gente fez pra Nextel Brasil, o Panascópias, o Rushscape, que foi pro Salão do Automóvel aqui de Joinville, da região de Joinville. Teve jogos menores que a gente fez pra imobiliária, pra evento, teve o Memobot Evolution pra iOS, né, e foi indo, cara. Até que daí depois a gente começou no processo desse negócio de trabalhar pros outros e pensar na empresa, acaba tirando foco. E também a gente acabou ficando cansado, né, porque imagina, você trabalhar todo esse tempo e não tirar um dinheiro pra ti, né, é bem brabo, né, cara. E aí também os sócios começaram a cansar, eu também cansando. E aí basicamente a gente tava tocando um projeto de jogo, que era um remake de um dos nossos jogos, né? Mas basicamente acabou não rolando e a gente acabou decidindo fechar a empresa. Até porque em 2011, gente, eu comecei também a dar aula, né? Foi quando eu comecei a dar aula para instituição de ensino, efetivamente. E eu comecei a perceber, cara, o seguinte, cara, que eu tava me sentindo muito mais realizado dando aula do que tendo uma empresa de um estúdio de games, cara. Porque eu gostava de desenvolver games, eu gosto até hoje, tanto que eu faço até hoje games. Só que eu não queria ter um estúdio, entendeu? Ter essa responsabilidade de ter um estúdio de games. Eu não queria ter isso mais. E hoje eu vejo que eu tava errado, cara, que na verdade meu foco era educação, né? Eu podia fazer jogo, mas não com esse intuito de ter um estúdio, basicamente, né? E basicamente com isso, foi no processo que daí eu já comecei em paralelo, já tava sentindo que a empresa não ia lá muito bem. Eu já comecei a criar o Fábrica de Jogos, que foi em final de 2013, por aí que eu comecei. Aí toquei 2014 ainda em paralelo com a Cell Games. Aí depois de 2015 eu tive uma conversa com os sócios e disse, ó, galera, não tá dando, a gente tá muito atrasado, não anda projeto, trabalha-se muito pouco, a gente não tá mais motivado. Vamos fechar esse negócio? Vamos fechar? Vamos encerrar isso aqui? E a gente encerrou a Cell Games. Oficialmente em 2015 a gente encerra a Cell Games daí, ela deixa inativa, acaba com ela, né? Eu me senti no início, gente, confesso pra vocês, quando eu fechei a Cell Games eu me senti um pouco, sabe, fracassado. Eu me senti mal, porque querendo ou não, não era só porque era minha empresa, era porque era um estúdio que eu também era líder, né? Eu era o líder ali da empresa, então, de certa forma eu senti um ônus muito maior, assim, em cima de mim. E eu fiquei um tempo mal, cara, sabia? E até assim, não querendo voltar a empreender, porque eu entendia que o fracasso daquilo que eu tive ali foi meu, sabe? Eu sentia, tanto que eu passei por problemas, né? Tive alguns problemas com depressão também, com problemas assim, mas... enfim, né, basicamente foi uma história aí bem complicadinha. E aí, claro, essa questão de não entrar o dinheiro também da empresa pra gente, né, só ficar pra empresa, porque a empresa teve dinheiro, gente, assim, ó, teve um dinheiro dela, tanto que no final a gente dividiu depois o dinheiro que rendeu, até da conta que tinha cooperativa, né, no banco cooperativo, a gente dividiu o dinheiro depois pra cada um. Foi uma mixaria que ficou, né, mas dividimos, não ficamos no prejuízo, não ficamos devendo, né, porque muita gente que fecha empresa fica devendo um monte, né, não foi o nosso caso, na verdade até sobrou dinheiro. Se dividiu até. Né? Mas pra gente, pro Labore, é uma coisa que a gente nunca tirou, a gente. Nunca, tá? A gente nunca ganhou dinheiro. E isso eu gosto de ser honesto, porque às vezes tem gente que fica, ai, minha empresa, isso, minha aquilo. Mas, cara, tu não tira dinheiro com ela porra nenhuma, entendeu? Então não adianta de nada, né? Mas, cara, a experiência que me deu a Cell Games, cara, foi fantástica, assim. Eu aprendi muito a lidar com o negócio, aprender a fazer jogo no prazo, a planejar. Eu, como game designer, evolui muito, cara, porque não adianta, a gente pode ler 500 livros, mas se não botar em prática, cara... Nossa, eu lembro quantas propostas de conceito de jogo que eu fiz que basicamente não foi aprovada pelo cliente, nunca foi executada. Mas o fato de eu ter que treinar, criar conceito de jogo, ó, e pau, e 3 dias úteis pra fazer uma proposta dessa, cara, me deixou afiado, cara. Hoje eu pego qualquer coisa, já já olho se é viável, já vejo, já... Sabe, isso me trouxe a experiência, foi isso que me trouxe na prática. Então, nossa, Cell Games pra mim é um aprendizado. Não foi financeiro, mas um aprendizado de conhecimento, de experiência, foi fantástico, assim, ó. E hoje, se eu tenho fábrica hoje como negócio que eu estou constituindo como MEI, hoje como microempreendedor individual, é graças a essa experiência, com certeza. Hoje eu vejo que eu tenho muito mais consciência, sabe, do que eu estou fazendo aqui. E também estou muito alinhado, porque eu posso desenvolver meus jogos também de maneira indie, de maneira independente, sem ter, né, essa obrigação. E ainda trabalhar com educação, cara, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que eu adoro. Lembra quando eu falei lá da aula, que eu gostava de brincar de dar aula? Cara, muitas vezes as brincadeiras que a gente tem na nossa infância, cara, é fruto do que a gente vai trabalhar na área, cara. Interessante isso, né? E é verdade, porque todas as coisas que eu gosto de trabalhar, que eu tenho aptidão, mexem com criatividade, com imaginação, com escrita, que daí é a parte de escritor que eu tinha, que eu escrevia já lá, e com a questão também de dar aula, educação. Cara, legal, né? E aí foi isso que começou a cair minhas fichas, né? Eu, plim, 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 plim. Pera lá, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara?
E aí foi onde eu comecei a direcionar pro foco que eu queria. Que era continuar fazendo meus games, mas sem ter um estúdio necessariamente, e atuar com a educação, com os meus cursos, aqui com fábrica, com o YouTube, com essas questões, né? E aí, claro, fazer como um negócio, né? Porque o fábrica eu toquei por um bom tempo com voluntários, com projeto voluntário, sem ganhar nada. Ganhava uma mixaria, pagava uma AdSense da vida que vinha, uma vez por ano, e olha lá, né? E hoje não, hoje eu consigo ter um negócio que está evoluindo aos pouquinhos, mas que já mostra assim, pô, Fabiano, continua nesse caminho aí, que é o caminho para você falar sobre game design, tocar nesse assunto que poucos tocam, né? A verdade é essa, poucos materiais e cursos estão tocando aqui em português no Brasil sobre game design, e eu tô sendo o cara que está falando sobre isso especificamente. E o Fábrica nessa trajetória, gente, foi bacana, porque começou no final de 2013, comecei com voluntários, a gente foi construindo conteúdo. Hoje, pra ter uma ideia, gente, o Fábrica tem mais de 2.000 postagens, cara, feitas lá no site do fabricadejogos.net. Porque o canal, na verdade, começou em 2015, final de 2015 ele começou, o canal. Se você pegar os primeiros vídeos, meu Deus, gente, eu tava muito travado. Os primeiros vídeos são super travados e não conseguia falar na câmera. Hoje eu tenho muito mais naturalidade, assim, pra falar. Eu não consigo ir pra evento ainda, né? Que eu tenho um pouco de vergonha ficar lá com uma câmera. Galera, eu sei, eu fico um pouco de vergonha. Mas já para o canal já é mais fácil pra mim assim, tá falando, tá participando, é bem mais tranquilo. Só que daí com Fábrica também, eu comecei a perceber que o trabalho voluntário é legal até certo ponto. Chega uma hora que o pessoal tem boleto pra pagar, tem conta pra pagar e acaba caindo fora também. O que é compreensível, né, gente? Todo mundo tem conta pra pagar. Todo mundo tem que se virar. E foi aí que eu percebi que lá pro final de 2017, por aí, eu tinha esse... Cara, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro com Fábrica. Tem que ter alguma forma de fazer isso. Porque se eu continuar do jeito que tá, basicamente eu vou fechar as portas do Fábrica também. Vai ser mais uma coisa que eu começo que vai fechar. E aí basicamente eu tive a ideia, por que não trabalhar com cursos também, né? E ter os cursos também, que era uma coisa que o pessoal pedia. E aí nisso eu comecei a trabalhar com curso e desenvolver, e aí hoje estou nesse caminho aí. E espero que dê certo, que vá aos pouquinhos aí trilhando, né? Com toda essa experiência que eu adquiri, com todo esse foco em game design, toda essa questão, eu acho que é o ponto que eu vou evoluir. E esse foi o grande pulo do gato mesmo, cara. Eu acho que esse foi o que tá mais me realizando fazer, né? Porque, na verdade, dar aula eu gosto, dar aula em instituição de ensino e tudo, só que assim, quando tu dá aula numa instituição de ensino, gente, você fica muito engessado, você tem que obedecer aquelas normas da empresa, você tem que ficar preso. E quando eu tô no meu negócio, cara, eu posso criar à vontade, fazer o que eu quiser, trabalha-se tanto quanto. Mas eu tenho autonomia, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e aí fazer o cara aprender. E é legal, cara, é muito legal isso. Então isso me dá um prazer imenso, cara, imenso mesmo, de ajudar, de poder ser útil às pessoas, cara. Isso que é o mais legal, sabe? Poder ser útil às pessoas, cara. Isso não tem preço e é muito fantástico. E ainda em paralelo eu posso fazer os meus jogos, como eu já fiz alguns por Fábrica, e outros que eu tô querendo fazer agora comercialmente, né? Que eu tô aí com um jogo comercial pra lançar pra Steam. Todo o processo de criação dele, de conceito ainda, que logo vai ir pro desenvolvimento e vai indo pros próximos passos. Vocês serão informados sobre isso também, né? Além de orientar também um board game, um jogo de tabuleiro também, junto a um aluno meu, que eu tô ajudando também. Então a gente tá trabalhando nesses dois projetos em paralelo aí. Esse board game e esse meu jogo comercial da Steam aí. Tá, beleza, gente? Então aguardem novidades. E ainda tô andando com os meus cursos aqui no Fábrica e tudo mais. O material todo também gratuito que vocês têm acesso aí. Então acho que esse é o caminho que eu encontrei. Eu acho que tá dando certo e bora trabalhar, cara, porque com tudo experiência que eu passei, tudo aí tá sendo muito produtivo. E aí você deve estar se perguntando assim, né? Pá, Fabiano, por que tu contou toda essa história da tua vida, que tu fez como experiência e tal, que está querendo se aparecer, cara? Aí não é questão disso, é questão, gente, é que assim, eu quero mostrar pra vocês que mesmo eu, com toda essa trajetória que eu tive aí, ó, todo esse período de experiência que eu fui construindo desde 2006, primeiro ponto, as coisas não vêm da noite pro dia, cara. Então olha toda a trajetória que eu tive aí de sucessos e fracassos pra acontecer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é que nem sempre tudo vai ser flores e perfeito. Porque às vezes eu vejo muita gente aí divulgando: e tenha sucesso, ganhe dinheiro, faça isso, faça aquilo, como se tudo na vida fosse perfeitinho, né? Não tivesse caso de fracasso, só tivesse case de sucesso. Não tem problema, tudo deu certo, né? E não, cara, na minha vida teve um monte de problema também. Eu passei por dilemas, passei por problemas pessoais, passei por tropeços, tive também conquistas. E é isso que é a vida, cara. Essa é a vida real, entendeu? A vida do tudo é perfeitinho não existe, cara. Tu vai passar pelos mesmos problemas e muita coisa às vezes vai ter até mais fácil, porque hoje a gente vive um momento de desenvolvimento de games que é muito mais tranquilo do que aquele que eu vivi em 2006, cara. Pô, 2006, cara, era uma época bem complicadinha, cara, de desenvolver. Tinha muita dificuldade. Então hoje, cara, tem muita facilidade.
Claro que também a oferta de jogos é muito maior, e aí você vai ter que ser muito mais competitivo, muito mais acirrado ali para emplacar o seu jogo, né? Mas hoje eu vejo que eu tenho muito mais solidez para conseguir concretizar isso, tanto a questão de fazer um marketing legal, sabe por quê? Porque eu passei por essas experiências anteriores que me fizeram construir isso. E até teve uma pessoa muito legal que fez um comentário pra mim que eu falei que tinha fechado a empresa como eu tava abalado, e ela falou pra mim assim, cara, eu vou te bater palmas pra ti aqui, ó. Palmas, cara, palmas. Sabe por quê? Porque eu tenho muita dúvida de gente que nunca fechou uma empresa, nunca passou por um fracasso, nunca passou por nada. Porque essas pessoas que passam por isso, elas são muito melhores, elas estão muito casca-grossa para enfrentar os desafios que vem aí numa segunda empresa, num segundo empreendimento, num segundo desafio. E eu fiquei pensando, pô, é verdade, cara. Porque graças a isso que eu tive toda essa experiência, mesmo fracassando com uma empresa, né? E aí depois eu conversei com um outro colega meu de mestrado, que ele foi viajar pro Vale do Silício, e lá é muito comum, cara, eles fecharem várias empresas para conseguir dar uma certo. Então, quer dizer, então eu comecei a entender que, pô, esse fracasso não foi bem um fracasso, foi uma experiência, né? E que bom que eu pude ter uma experiência com baixo risco, né? Dentro de uma incubadora, na época de um certo período tive ajuda familiar, depois eu comecei a trabalhar e pagar minhas contas, porque daí isso me propiciou também ter mais segurança para não se ferrar tanto, né? Então isso foi muito bom, cara. Eu pude ter esse privilégio de poder ter essa facilidade, vamos dizer assim, né? Então é isso, gente. Quis contar um pouco da minha história pra vocês entenderem um pouco disso. Que tem altos e baixos, gente. Nada é perfeito. Que às vezes o pessoal acha que tem que ser tudo perfeitinho. Que acha que tem que chegar na área de jogos e já fazer jogo bom pra caramba, de cara. Não é assim, cara. As coisas não acontecem assim. Não aconteceu pra amigo. E garanto que muitos outros também que contar suas histórias vão mostrar também que teve também momento que tu ficou inseguro. Que tu fica preocupado e ai, não dá certo, às vezes vai dar certo e também fica empolgado e comemora, tem sucesso, faz parte da vida isso, cara. Então eu quis mostrar isso pra vocês. E agora eu convido você, cara, você que viu aí o vídeo até o final, bem grande esse vídeo aí, meu senhor, né? Mas ó, pra deixar aqui nos comentários, não importa o tamanho do textão, cara, escreve um textão grande, não interessa, cara, o tamanho pra mim não importa, eu vou responder cada um de vocês, tá? Conta a sua história na área de game dev também, como é que tu tá começando, o que tu fez já, o que tu começou. Conta pra mim aí nos comentários a tua história, que vai ser bem legal de compartilhar as nossas histórias, pra mostrar pra galera que acompanha aqui o canal do Fábrica de Jogos, que todo mundo passa por problema, por tropeço, por insegurança, por tudo, cara. E não é tudo só maravilha, só grandes sucessos, né? Como diz o aluno meu, né? Tem a história do viés sobrevivente, né? O Francisco fala disso, né? É verdade, cara, tem altos e baixos, não é tudo perfeitinho, não. Tá bom? Então, ó, conta a sua história pra mim, e se curtiu o vídeo, cara, dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer. Aqui embaixo vou deixar também meu portfólio, todos os materiais pra você saber, outros vídeos que eu já contei a minha história, e, enfim, pra te saber tudo certinho aí e me acompanhar, tá bom? Muito obrigado, gente, valeu! E ó, cara, vai estudar lá meu e-book, 18 atributos para ser um ótimo game designer. Não baixou ainda, cara? É de graça, cara, aprenda lá já, desde já, aprenda com os vários tropeços que eu já tive pra não repetir, cara. Aprende, vai lá e baixa pra te aproveitar bastante, tá bom? Então, tchau pra vocês, galera, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.